Em Deuteronômio 30, versículo 14, quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, Moisés repetiu toda a lei que Deus havia lhe dado no Monte Sinai 38 anos antes. Nessa ocasião, Moisés afirmou que esta lei não era difícil de ser obedecida. Pelo contrário, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Essa é uma das convicções que precisamos ter a respeito da Bíblia, de que ela está próxima a nós, de que ela é a palavra do próprio Deus que caminha conosco e de que ela é relevante em nossas vidas. No entanto, para conseguirmos interpretá-la corretamente, precisamos primeiro entender os diversos tipos de distâncias que temos dela. A distância cronológica. A Bíblia foi escrita há 3.500 e 2.000 anos atrás. A distância geográfica. Os eventos que ela narra ocorreram no Oriente Médio, na Europa e na África, 3 continentes bem distantes de onde moramos. A distância cultural, de costumes, a distância de língua. A Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. E por fim, a distância sobrenatural. As Escrituras nos foram dadas por Deus, um ser com inteligência e sabedoria muito superiores às nossas. Por causa de todas essas distâncias, precisamos seguir alguns princípios sadios de interpretação bíblica para conseguirmos entendê-la corretamente. O primeiro princípio é entender a natureza do que estamos lendo. O que será que Deus quer falar conosco quando estamos lendo um determinado texto? Será que cada versículo na Bíblia deve ser obedecido? Será que precisamos crer e colocar nossa esperança em cada frase das Escrituras? Bem, se estivermos lendo a respeito de um fato, por exemplo, ou de uma afirmação que a Bíblia faz, podemos crer nele, aceitá-lo, refutá-lo, investigá-lo e até interpretá-lo. Mas não podemos obedecer a um fato. Por exemplo, quando as Escrituras afirmam que Jesus ressuscitou no 3º dia, podemos crer nesse relato e aceitá-lo, mas não podemos obedecer a ele, por exemplo, porque não há nada a ser obedecido aqui. Se estivermos lendo um mandamento, devemos buscar entender a razão que está por trás dele e obedecê-lo. Mesmo assim, precisamos nos perguntar se ele se aplica a nós. Os mandamentos do Velho Testamento, por exemplo, não se aplicam aos cristãos, a não ser que o mandamento tenha sido explicitamente incluído no Novo Testamento. Mesmo alguns mandamentos do Novo Testamento não podem ser obedecidos. Quando Paulo pede que Timóteo lhe traga a capa que ele havia deixado em Troade, será que nós também deveríamos pegar o próximo avião para a Turquia e procurar os livros de Paulo para ele? Quando lemos a respeito de uma promessa, podemos colocar nossa confiança nela, mas não podemos obedecê-la. Um segundo princípio de interpretação bíblica é diferenciar mandamento bíblico de princípio bíblico. O princípio bíblico é uma afirmação que reflete o que Deus aprova, o que ele desaprova, uma verdade, uma causa ou uma consequência. Alguns exemplos de princípios bíblicos. Deus ama os justos. Deus odeia a feitiçaria. Quem busca conselhos torna-se sábio. Deus se aproxima de quem quer se aproximar dele. Há incontáveis princípios contidos na Bíblia. Quando entendemos um princípio, podemos, na maioria das vezes, aplicá-lo com liberdade ao momento e à cultura em que nós vivemos. Isso quer dizer que, geralmente, há muitas maneiras de se aplicar um princípio bíblico sem violá-lo. Já o mandamento tem características bem diferentes. Ele é expresso, na maioria das vezes, no imperativo, o que mostra o rigor com que deve ser seguido. O mandamento é uma ordem, e sua obediência, com fidelidade aos detalhes e aos princípios envolvidos, é exigida de quem crê em Cristo. Exemplos de mandamentos bíblicos. Ame o próximo como a si mesmo. Sejam humildes. Arrependam-se. Sejam batizados. Geralmente há bem menos flexibilidade para adaptarmos o mandamento, uma vez que há muita clareza nas ordens de Deus. Nós entendemos que os cristãos devem obedecer aos mandamentos expressos no Novo Testamento. Já com o Antigo Testamento é diferente. Devemos entender e respeitar os princípios bíblicos dali, sem a obrigação de obedecermos aos seus mandamentos, a menos que haja confirmação explícita dessa ordem no Novo Testamento. Exemplo, a questão do adultério. Segundo o Antigo Testamento, todo homem e mulher que fossem flagrados em adultério deveriam ser mortos. Levítico 20, versículo 10. Hoje não se mata o adúltero, mas respeita-se o princípio bíblico expresso no mandamento. Deus odeia o adultério. Um terceiro princípio bíblico de interpretação é diferenciar aspectos culturais de verdades universais. Temos que lembrar que Deus escolheu revelar suas instruções por meio de homens inspirados, mas que estavam dentro de um contexto cultural específico. Por isso, devemos estar sempre atentos aos aspectos culturais do texto que estamos lendo e distinguir deles quais são os ensinamentos que devem ser praticados.
Precisamos comparar a cultura do texto que estamos estudando com a nossa cultura atual. E ao comparar essas duas culturas, estaremos prontos para diferenciar o que é um fenômeno cultural, ou seja, algo relativo somente àquela época, e o que é uma verdade universal, um princípio que deve ser obedecido por todos em todos os tempos. Existem alguns passos a serem tomados. Primeiro, devemos buscar sempre o sentido comum e o bom senso. Segundo, devemos entender que se uma determinada instrução tem a ver com uma questão cultural, ela é temporal por sua natureza. Quando uma instrução transcende a questão cultural, então ela é permanente. Um exemplo simples é o que vemos em Atos 3, versículo 1, quando Pedro e João estavam indo ao templo para orar, às 3 horas da tarde. Sabemos da cultura da época que existia a prática de se orar em horários específicos, na parte da manhã, ao meio-dia e à tarde. A gente vê Pedro e João praticarem isso em Atos. Mas isso significa que nós também devemos orar em horários específicos na parte da manhã, ao meio-dia e à tarde? Ao que tudo indica, isso era uma prática judaica da época, que os apóstolos respeitavam, e que era realizada no templo, ou seja, em um contexto muito específico. O livro de Atos registra a história dos cristãos do primeiro século, e de como foram capazes de espalhar a mensagem no mundo conhecido da época. Ele é basicamente descritivo, com algumas partes contendo ensinamentos, justamente pela função de descrever as ações, ou seja, apresentar um registro histórico. Não podemos supor que tudo que está descrito no livro deve se tornar um padrão para ser seguido literalmente por nós. Em outras palavras, narrações ou ações que foram realizadas na Bíblia não podem ser necessariamente tomadas como mandamentos, mas sim, em muitos casos, como aplicações de princípios espirituais. O quarto e último princípio de interpretação das Escrituras de que vamos falar é que não devemos utilizar passagens obscuras para fundamentar uma doutrina ou uma opinião. Observe a seguinte escritura em 1 Coríntios 5, dos versículos 4 ao 5. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Talvez você ache que a interpretação dessa escritura não seja importante, mas você sabia que ela foi uma das escrituras usadas erroneamente para justificar a tortura e a Inquisição na Idade Média? Uma escritura, quando tirada de seu contexto, se torna um pretexto para ideias humanas. O argumento dessa passagem é que é melhor que o corpo desse cristão seja destruído que sua alma vá para o inferno. Por isso, tão importante quanto ler o versículo isoladamente é lê-lo no contexto, considerando o resto do capítulo, o resto do livro e todo o conjunto das escrituras. Precisamos estudar diversas escrituras que falam sobre o mesmo tema e tentar conciliá-las. Todos os aspectos diferentes de um mesmo tema que sejam abordados pelas escrituras precisam ser considerados. Não podemos considerar apenas aqueles aos quais damos maior importância e ignorar os demais. Mas por onde começar? Devemos começar a partir dos pontos que são mais claros. Na escritura acima, existe um componente de amor presente na disciplina. Mas isso quer dizer que a gente deve matar os outros? O que o resto do livro de 1 Coríntios diz a esse respeito? 1 Coríntios 16, versículo 14, nos exorta a fazermos tudo com amor. O que o resto do Novo Testamento diz a esse respeito? Amem seus inimigos, como eu os amei. Quando disciplinamos um irmão, temos licença para sentir ódio dele ou desprezá-lo de alguma forma? Absolutamente não. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre uma passagem e outra de um livro, ou entre um livro e outro das Escrituras, porque Deus não se contradiz. Por isso, a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem deve explicar outra com sentido mais difícil e mais obscuro. As Escrituras de fato estão próximas de nós. Vamos dar todo o coração para usar esses princípios bíblicos para entendê-las corretamente e aplicá-las à nossa vida.